Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal abençoado de Deus. Mais uma vez, eu, Estela Barbosa, estou aqui para conversar com vocês sobre a minha gravidez. Gente, eu fiz algumas perguntinhas aqui, eu mesma tive que fazer as perguntinhas, né? São bem pouquinhas, mas eu vou explicar tudo para vocês, como eu descobri a gravidez, quais foram os sintomas, como que tá sendo até agora. Então, já curte, deixa seu comentário, já se inscreva no meu canal e me siga nas minhas redes sociais, que lá eu também posto alguns vídeos curtos lá. Então, vamos para este vídeo respondendo essas perguntinhas sobre gravidez. Primeiramente, né, o que a gente vai fazer? Vamos dar um oi para esse baby. Gente, olha isso. Dá um oi para esse baby, gente. Só tá crescendo. Tempo vai devagar. Gente, o tempo tem que ir devagar. Tá sendo muito rápido. É quase um ano a mulher fica grávida, né? 9 meses, né? E tá sendo muito legal essa experiência, né, gente? Então, gente, eu vou listar lendo aqui as perguntas e vou estar respondendo pra vocês. Né, gente, povo abençoado? Como descobrir a minha gravidez? Como que eu descobri? Gente, então, no começo foi assim. Eu acho que foi lá pra fevereiro, por aí. Eu só descobri no final de fevereiro. Eu tava trabalhando, tinha acabado de entrar no serviço, então eu não fiz nem um mês direito no serviço. E chegando lá no meu serviço, trabalhei, foi em janeiro, não sei se foi janeiro que eu entrei no meu serviço, ou foi em fevereiro mesmo. Foi em janeiro, eu acho, alguma coisa assim, gente, não sou boa de cálculo. E aí fui, né, normal, no meu serviço, trabalhava numa fábrica de fralda, ao destino de fralda. E lá era um trabalho tranquilo, de boas, leve, não tinha o que reclamar. Saía da minha casa de a pé pra ir na rodoviária pegar um ônibus, do ônibus ir pra outra cidade, que é do lado, né? Pra poder estar trabalhando nesse lugar. E sempre lá também eu caminhava muito até chegar nessa empresa. E nada, tudo normal, tudo tranquilo, nada acontecendo. Chegando lá, trabalhei esses meses. E aí, lá eu tava trabalhando, pegando minhas caixas com os produtos dentro, que era fralda, essas coisas de fralda, né? Lenço, fazer água pra negócio de dente. Então, a gente pegava uns pezinhos, mas nada que ia incomodar. E aí, no comecinho, eu comecei a sentir umas dores fortes assim na barriga, sabe? Umas fisgadas, aí eu falei pras meninas assim que eu tava com umas dor. Aí elas já até falaram, você não tá grávida? Eu falei, não tô grávida não. E aí eu ia no banheiro toda hora, mas aí eu fazia xixi e doía um pouco, sabe? Como se fosse a pessoa ter uma infecção na urina. E fazia xixi toda hora e tomava muita água. E eu via que também eu tava muito cansada. Então na outra vez eu fui no médico e ele me passou ferro. De boas. Ei, ferro. Foi o ferro que aconteceu essa gravidez, porque tava sem ferro, então, e eu também tava 6 meses a 8 meses sem tomar o meu remédio, que eu falei que eu ia parar de tomar o anticoncepcional de injeção. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem melhor. Aí, tá, fiquei 6 meses a 8 meses sem tomar meu remédio, e aí eu falei pro meu esposo, se vier, veio, se não vier, baby, não veio. Porque vocês sabem, né? Tomar essas bombas aí, né? Injeção, comprimido. É bom se prevenir. É bom usar contraceptivos. Mas é uma bomba. Tava engordando muito, tava comendo muito. Eu me cansava bastante. E aí, tá, lá na empresa eu senti essas dores. E eu falei pras meninas e falei também pro meu esposo que eu não ia marcar uma consulta pelo SUS. Porque não precisava disso, eu achava que não precisava disso. E aí foi passando os tempos, né?
recebi meu primeiro salário, tá. Aí eu falei assim, vou esperar mais um pouquinho, o próximo mês. Porque nessas empresas, é assim, se você dá muito atestado, ele te manda, embora, né? Esse é o nosso Brasil. Aí uma menina tinha entregado um atestado só e mandaram ela embora. Falaram que era por causa de um atestado. E aí, eu fiquei com medo. Eu falei, não vou dar um atestado pra eles, sendo que eu não tenho nenhum mês na empresa, senão eles vão mandar embora, porque a gente tava na experiência. E aí fiquei sentindo essas dores. Tinha momentos que eu sentava e ficava sentada ali descansando, porque tava doendo muito. Que tinha os tempos de pausa, essas coisas. Aí eu sentia que eu ia no banheiro toda hora, muito sono e nada. E eu falei assim, não, já não tô aguentando essa dor. Vai saber se é uma infecção ou era a apêndice, mas não era apêndice, ou era o útero, poderia dar algum problema. E aí eu já tava fraca também. Aí eu falei, vou no hospital e eu sei que eu tenho que dar o primeiro atestado, mas se me mandar embora. E foi, a gente tem que cuidar da nossa saúde em primeiro lugar, né? Chegando no hospital, eu com muita dor, assim, na barriga. E aí o médico falou o que eu tinha, eu falei que tava com muita dor na barriga. E eu ia fazer xixi toda hora, eu fui na emergência, tá? Emergência do SUS. E demorou, tá? Demorou. Aí eles pediram pra mim fazer xixi no potinho, né? Pra ver se eu não tava com infecção na urina. Aí o que deu? Eu sempre ouvia minha sogra falando. Se eu fosse minha sogrinha, ela sempre falou assim, porque eu já vinha falando na igreja pra que eu também tava com dor na barriga, ela falava assim que infecção na urina poderia ser uma gravidez. Infecção na urina poderia ser uma gravidez. Aí eu já lembrei dela. Na hora que eu fiz xixi, demorou várias horas. Vocês sabem como que é o SUS. Demorou. Precisamos sair nesse dia. E eu lá quase morrendo. E aí deu infecção na urina. Tudo bem. Fiquei assustada, danada, porque eu nunca tive essas coisas. Eu nunca tive essas coisas. Como que eu ia ter uma infecção do nada de urina, sem que eu tomava muita água? Aí eu lembrei da minha sogra. Aí fiquei raciocinando. Tá, aí passou uns dias, eu fui pro serviço, entreguei o atestado, continuei trabalhando. Só que aí começou a doer mais. E eu falei, não vou entregar mais meu atestado no serviço, porque senão eles vão me mandar embora. A gente já sabe, né? E CLT não é fácil. E aí, só que foi saúde em primeiro lugar. Fui de novo no médico, já estava desmaiando, tipo assim, muito fraca mesmo, muito fraca. E eu tinha tomado a infecção, já tinha ido embora. Só que aí já era o corpo muito cansado e, tipo, algo novo está ali. E a gente não sabia. Se era uma infecção na urina, depois que passou a infecção na urina, poderia ser uma pedra no rim, alguma coisa. Só que meu corpo estava muito ruim. Aí meu esposo, eu fui no médico, né, aqui é uma vila, né, que fala. Que aí tem chega meia hora pra chegar na emergência, tá? Na emergência, que era de noite, eu acho. Então a gente não foi no postinho. E aí, nesse dia, meu esposo teve que me levar, me carregando na rua, nós indo bem devagarzinho. Aí dava aqueles puxão, aí andava, dava aqueles puxão e ele me carregando, só faltava levar nos ombros. E eu falei, não tô aguentando. 1 hora pra chegar na emergência. Porque a gente não tem carro, gente. A gente não tem carro. Você sabe como que é a vida, né? E aí, chegando lá, tinha os enfermeiros, médico, né? Novato, e tinha um médico ensinando lá nesse plantão. E aí, eles fez uma massagem assim na barriga, tipo assim, com a mão assim, batendo assim, pra ver se não tava grávida. E eles sempre perguntando, eu acho que você tá grávida, não sei o que. E eu falei assim, que tinha dado infecção na urina e tal, e ele viu que não tinha nada. Só que ainda eu sentia, tipo, como se fosse, sabe quando os outros falam assim, que quando fecunda o óvulo você sente? Algumas pessoas sentem. Eu sentia, tipo, algo aqui no lado esquerdo, né, porque sempre falei pro meu esposo, antes mesmo de engravidar, que eu tinha uma dor do lado esquerdo. E aí, tá, ele pediu pra fazer um exame de gravidez pra ver se eu tava grávida. E aí, o que deu? Lá tirei meu sangue. E eu estava o quê? Grávida.
reagente, né? Que fala que não é reagente, não dá. E aí eu fiquei assim, meu Deus. Só que eu tava de boas também. Pra quem nunca falou que não queria ter filho, que não queria casar e tal. Mas é os planos de Deus. Quando a gente segue a Deus, a gente tem que respeitar a palavra de Deus e gerar filhos, né? Então nós estamos aqui pra gerar filhos. Né? Vai ficar esperando o quê? Meu esposo já tá velho. Eu pensei, meu esposo já tá velho. E aí, tipo assim, eu já vinha falando, bem antes mesmo de engravidar, eu já vinha falando, meu esposo já vinha brincando, sabe? Conversando na minha barriga assim, eu ter filho, né? Já vinha brincando, já vinha falando, aí né, brincava, eu andava na rua e andava como uma grávida assim, brincando, sabe? Imagina quando eu estiver grávida, quando eu parir. Gente, se esse vídeo ficar grande, eu vou cortar em partes, tá? Porque eu explico muito. E não pule esse vídeo pra vocês entenderem. Porque é muito legal, a gente, sabe? É muito legal. Então, aí eu grávida. E aí a gente ficou de boas. Normal, tranquilo, essa é a vida, a gente tem que girar tudo. E aí eu descobri desse jeito, por causa de uma dor na barriga, deu uma infecção e eu lembrei da minha sogra, que infecção na urina era gravidez, e era mesmo, e achava que era mito. E então cuidado, gente, se vocês tiverem uma dor, der uma infecção na urina, vocês podem estar grávidas, né? Vai de pessoa para pessoa, tá? E aí é isso, eu descobri uma gravidez assim, no meu serviço. E através de uma infecção na urina. Vou usar só algumas perguntinhas aqui, para não ficar muito grande. Então eu descobri no meu emprego, no meu serviço. Mas eu não tinha descobrido quantas semanas que eu tava, porque sabe como que é o SUS, demorado, né? Eu só fui descobrir mesmo quantas semanas que eu tava quando eu fiz um ultrassom. Que eu já tinha descobrido com 13 semanas, mas eu já tava grávida, entendeu? Antes. 13 semanas... Se eu não estiver errado, porque tem algumas tabelas que é muito diferente que a outra, então a gente não sabe. Então, 3 semanas, acho que é 3 meses ou 2. Mas isso aí eu descobri pelo ultrassom. Mas no dia do exame de sangue, eu acho que tava com menos, tipo 10 semanas, sei lá, 9 semanas. Quais foram os sintomas ao descobrir a gravidez? Foi a dor na barriga do lado esquerdo, como eu falei pra vocês, e foi uma dor muito forte, que foi a infecção na urina. E eu falei assim, tem algo diferente em mim. Como está sendo cada etapa dessa gravidez? Então, essa etapa da gravidez está sendo muito legal, né? É uma experiência nova, né? Muito, gente, muito legal. A gente acha muito esquisito porque é a nossa primeira gravidez e eu sou uma pessoa muito, sei lá, espoleta, né? E aí... vai mexer na barriga, a gente fala, ai meu Deus, o que é isso? Eu tô com uma lombriga, tô com, sei lá, sabe? É algo diferente. E meu esposo, para de chamar de lombriga, para de chamar que tem um bicho dentro de você andando. E eu me assustando, assim, a minha reação só do bebê mexendo, eu gritei e comecei a chorar. Aí eu falei, o que é isso mexendo na minha barriga? Ai meu Deus, o que é isso? E, gente, o meu bebê só foi mexer, ó, tava com 3 semanas. 3 semanas eu não sentia nada. Agora foi lá pro 14, 15, não, lá pra 16 semanas começou tipo um peixinho. Tipo uns negócios diferentes. Falei, tá diferente, não é mais gases. Porque quando eu tenho gases, ele fica me mexendo, mesmo quando não tem bebê. E dói bastante. E aí... E também, gente, um dos sintomas que eu achei que eu tava com gases. Eu cheguei lá pro médico também, achei que eu tava com gases. Ele ficou olhando assim, eu só rindo na minha cabeça, chamando o bebê de gases. Aí, 13 semanas, 16 semanas já começou o peixinho a nadar em mim. Só que era uma coceguinha, tipo quando os outros falam peixinho, depois eles falam que é uma coceguinha, depois eles falam que é um peixinho, e por último eles falam que é um cavalo de chutando. Então, com 16 semanas eu senti mexendo, também experiência muito legal. Só que aí a gente tava naquela cabeça, será que tem mesmo algo aqui dentro de mim? Aí meu esposo, claro que tem que esperar. E aí não tinha barriga, porque barriga começa a nascer crescer com 5 meses por aí, 6 meses, agora que eu tô conseguindo ver. Bastante, até demais. Eu falei, eu acho que não tô grávida não, porque eu não tô tendo barriga, porque eu sou magra, então não aparece tanto. Eu fiquei esperando. E meu esposo todo feliz, alegre. Aí, tá,
com 19 semanas, pra quem achava que não mexia, porque eles falam assim, muito assim, que mãe de primeira viagem é difícil mexer, ele vai lá mexer com uns 20, 22 semanas ou mais, demora pra mexer, porque é o primeiro filho. Só que não sei se é o que deu, mas com 18 para 19 semanas eu já tava sentindo forte, aí a primeira pancada eu falei, que é isso? Que é isso? E comecei a chorar. E eu falei, tô com medo, tô com medo, tô com medo. Aí meu esposo, calma. Aí eu falei, é alienígena. Sabe quando você assiste aquele filme, os alienígenas mexendo na barriga? Eu já assisti filme assim, sabe? Esses filmes doidos aí. E aí eu fiquei com medo. Esqueci. Aí tá. Eu falei pro meu esposo que toda vez, assim, você tem que colocar na minha cabeça que eu tô grávida. Pra mim não falar que a mamãe não briga, é um peido mexendo dentro de mim. Isso é muito engraçado. E aí, quando eu vou contar pras irmãs da igreja, contar pra minha sogra, ela fica falando, nossa, é muito engraçado você falando. Claro, gente, é uma coisa diferente, é uma coisa nova pra mim. Eu falo assim, é um peido mexendo, parece uma lombriga mexendo. Ah, eu vou parir. É que eu sou muito engraçada, gente, extrovertida. Eu nunca fui assim, tá, gente? Sempre fui fechada. Quando era mais nova, mas agora, depois, eu tô desse jeito. Então foi isso, gente. Aí se vocês quiserem que o meu esposo conte a reação dele, ele conta pra vocês. Que ele não tá aqui, que ele trabalha. E aí é bem difícil ele tá aparecendo. Tá. Qual foi a reação do seu esposo? Então, uma coisa que eu vou falar pra vocês. A reação do meu esposo de primeira, assim... Ah, deixa eu contar primeiro uma coisa. Já era pra mim descobrir a minha gravidez muito bem antes, nós já vinha fazendo o teste. Só que, gente, uma coisa, o teste sempre dava negativo, Porque nós sempre pensando que nós estávamos, sempre negativo. Um dia antes, uma semana antes de eu ficar com essa dor e descobrir que eu tava grávida, eu descobri pelo sangue, não pelo teste de risquinho. Então, gente, às vezes não dá no teste de risquinho, porque é muito novinho, mas dá no de sangue, tá? Então não corre não. E aí nós no de teste, assim, né? Que não tava dando. Mas no outro dia, por que deu, então? No de sangue. O de sangue deu e o de coletinho não. Só pra assustar nós. E aí, foi isso. E aí, a reação do meu esposo... não foi tanta porque ele ficou paralisado. Tranquilo, eu falei, você não tem reação? Aí eu lembrei que uma vez em casa, de tanta gente ficar fazendo teste... Eu sou assim, eu só esqueci de gravar pra vocês, mas foi muito legal. É porque ele tava tomando banho e eu também tinha acabado de tomar banho, então não tem como pegar a câmera e ficar gravando vocês, né? Das nossas intimidades, não, tipo assim, de tomar banho e tal. Então, aí ele tinha acabado de sair do banho, eu fiz o teste, não deu, né? Que é pouco segundo pra aparecer assim, não aparecia, né? Ficava assim, tal. E ele ficava meio assim, entendeu? Que ele quer ser pai, né? Que eu só pretendo de ter filho porque... E parei de tomar remédio e eu coloquei na cabeça dele assim, ó, parei de tomar remédio, vem ver. Mas é porque ele tem 30 anos, eu vou fazer 31. Eu sou mais nova do que ele. São 8 anos de diferença, né? Eu tenho vou fazer 23 e ele vai fazer 31. Mas ele não parece a idade que tem. Então eu falei assim, ele vai ser um pai velho? Pode ser, pode. Ele pode ser um pai velho. Só que eu brincava com ele, falei assim, você vai correr atrás dos seus filhos? Você vai conseguir? Depois que você for cabelinho? Né? Eu posso ter filho até quando eu puder, e ele também. Só que se ele for ter pai depois de 35 anos, vamos colocar aí, ele vai acabar não tendo neto, né? Porque já tá beirando ali, né? E até ter neto, ele vai ter quase 70 anos ou mais. Então, nós nem vai estar aqui. Então é melhor ter agora, né? Aproveitar. Mas, se ele fosse mais novo, eu não ia ter agora. Eu ia esperar. Porque ele é novo e eu também sou nova. Mas como ele já é mais velho, então ele merece esse presentinho de Deus. Então, foi desse jeito. Depois eu faço a pergunta, porque senão eu vou responder o que eu tô respondendo agora. E aí eu brinquei eu falei, eu vou esperar ele no banheiro. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma caneta vermelha e vou riscar. Porque ele não tinha muito entendimento disso, de teste, se é 2 palitinhos, se é 1, se é forte, se é fraco. Eu falei assim, vai no banheiro. Ele falou assim, você não vai fazer nada comigo não, né? Gracinha, eu falei, não, vai lá.
Porque ele já tava assim, né? Porque não tinha dado positivo, meio... Não é triste já, mas meio assim, né? Ele entrou no banheiro, foi, e eu peguei. Falei assim, fica lá. Porque o teste já tinha dado negativo, então não ia mais prestar mais. E aí eu fiquei brincando com ele. Eu vou deixar aqui mais umas 2 horas, sem que não precise de 2 horas pra saber o teste, é poucos segundos. Às vezes pode dar no outro dia o risquinho aparecer. Vou deixar aqui no quarto pra ver se aparece mais 2 risquinhos. Aí ele falou, não vai aparecer não, é poucos segundos. Não... Falei, entra no banheiro, tá bom. Aí ele entrou no banheiro, depois tomou banho, depois quando eu cheguei aqui no quarto, ele tava os 2 risquinhos. Mas não era porque deu positivo, foi porque eu risquei e queria fazer uma palhaçada com ele. Uma trollagem, né? E aí, brinquei com ele ficou chorando um monte. Uma brincadeira, né? E aí, depois eu falei, eu vou contar, né? Não vou ficar assim não, porque, né? Levou pro coração que ele queria primeiro. Eu falei, não, eu risquei com a caneta. Aí ficou com as lágrimas nos olhos. Aí eu falei, desculpa, tá? Nunca mais vou fazer isso. E hoje eu me arrependo muito de ter brincado assim com ele, porque quando eu fui descobrir, mesmo com 2 risquinhos, ele não acreditou. Ele não acreditou. Então, igual o menino lá tava falando que tava brincando, que tava se afogando. E aí, para de brincar com essas coisas. Aí o menino começou a se afogar de verdade e acabou morrendo. Porque ninguém acreditou, porque ele mentiu, né? Que tava se afogando. O meu foi brincadeira, mentir é uma coisa, brincadeira é outra, né? Mas bem mexeu com o sentimento dele. Chegou lá, quando eu descobri, ele ficou assim, sem reação, achando que eu risquei o palitinho. Ele falou, é sério? Eu falei, é sério. Aí nós fomos no hospital e ele foi acreditando mais ainda, só que não tá tendo mais reação. Porque a primeira reação ele chorou mais quando eu brinquei com ele, riscando com caneta. Eu poderia ter gravado. Tadinho. Então foi desse jeito. E aí a reação dele foi mais fechada por causa disso. Porque eu brinquei a primeira vez com ele riscando com caneta. Que aí quando saiu os 2 pontinhos ali de verdade, ele não acreditou. E aí ele tá ainda sem ficha cair. Aí foi isso, a reação dele. Foi planejado? Então eu já meio que respondi. Já vinha sendo planejado como assim? Eu tava tomando remédio, parei de tomar remédio. Então eu falei, se você quiser, nós vamos tentar, porque o remédio também tá me estragando, meu corpo tá estragando a minha mente, meu cansaço, tudo, desregulando tudo. Então meio que foi planejado, porque ele já vinha querendo. E eu falei assim, se uma pessoa, vou falar até pra vocês me respondem. Se uma pessoa cuida de você, se uma pessoa ajuda você a limpar a casa, se uma pessoa ajuda você a lavar roupa, levar você no hospital, cuida muito bem, não é machista, não é preconceituoso, não te quer obrigar a colocar você na boca de um fogão. Claro, nossa responsabilidade é nós, mulheres, limpar a casa, mas quando tem uma pessoa para ajudar quando precisa, aí eu pensei, se ele tá cuidando de mim, se ele não é uma pessoa machista, então vamos ter um filho, né? E aí eu dei esse presentinho pra ele, para nós, mas principalmente para ele. Então, pra mim, foi planejado. Está tendo dificuldade nessa gravidez? Se precisar fazer a segunda parte, eu vou fazer a segunda parte. Tá tendo dificuldade na gravidez? Então, no comecinho mesmo, eu tô sentindo umas dores no começo. E aí diz que é crescendo o útero por causa do bebê, tá se expandindo. Mas aí eu perguntei pra outra grávida, que engravidou ao mesmo tempo que eu na igreja, e ela não tá sentindo dores. Mas é porque ela já vai ter o segundo filho, o meu não, o primeiro. E eu acho que também eu sou mais magra, e é minha primeira gravidez. Então eu tô até hoje com 21 semanas, que são quase 6 meses, né? Que a tabela, tem várias tabelas, que com 21 é 6 meses, até 22 é 6 meses, então eu vou falar que eu tô já com 6 meses. Eu já vou quase fazer 22. E ainda tô sentindo essas dores, muita vontade de cagar. É uma pressão pra cagar, muito forte. E começou só com dia 6 também, semana pra frente. No começo mesmo, quando eu descobri mesmo,
e fiz ultrassom com 3 semanas. Foi muita vontade de fazer xixi e muito sono, nada de dor. Aí depois acabou e aí comecei a sentir muita pressão na virilha pra baixo, mas foi tranquilo, mas agora tá sendo mais forte, não sei, eu falei assim, não pode parir agora não, porque senão vai nascer só pequenininho, né, então não pode, então a gente tem que ter o máximo repouso. Aí eu ando, dói bastante e tal, mas nada que vai fazer, né, eu parar, ou entristecer. Então essas é a dificuldade, né, que eu tô tendo. Cada etapa até as 21 semanas, eu tô contando das 21 semanas pra vocês. Então, quais as suas vontades, entre aspas, desejos? Já teve alguns desejos? Se eu já tive algum desejo? Então, no começo da gravidez, eu não comia muito. Não comia, quando eu descobri também não comia muito não, comia bem pouquinho. Aí quando eu fui entrando pra 13 semanas, eu não sei se é desejo, tá? Ou é coisa da minha cabeça. Mas eu sempre comi fruta, mas eu não comia demais, porque não é igual o chocolate que você quer comer toda hora. Não, eu comia fruta pra comer quando eu tinha. Então, no começo, quando eu tive esses problemas no começo da gravidez, quando eu descobri que eu tava com infecção na urina, então eu fiquei, acho que 4 semanas sem comer direito, e eu emagreci muito. Fui pra 50 e poucos quilos, 54, alguma coisa assim. Tava muito fraco, então eu não comia, só vomitava, enjoo demais, não conseguia escovar o dente. Mas eu só tive 4 vezes, eu vomitei só 4 vezes, tá? E enjoei só 4 vezes, graças a Deus, e eu orando pra que... Eu sei que é uma coisa nova do corpo, uma pessoa crescendo dentro de você, um ser humano. Mas aí eu orei pra que não viesse a ter enjoos, porque parece que você tá vomitando as suas tripas inteiras. E aí eu ficava igual gata, assim, parece com um pelo encravado dentro do estômago, assim, desse jeito, e aí não saía. Tinha dias que saía, tinha dias que não saía. Aí eu falei assim, pra mim vomitar eu tenho que estar com comida no estômago. Só que eu não comia nem uma semana, não conseguia comer, umas 3, 4 semanas eu não conseguia comer, eu tava muito fraca, eu tinha que tomar soro, eu sempre tava no hospital tomando soro e tal. E o meu esposo, aí eu falava, tem tipo uma comida rodando na minha barriga, mas nunca saía. Aí ele sempre falava, ele já sabia que quando eu escovava o dente, eu vomitava. Então, toda vez que eu sentia esse embrulho, aí tava com a barriga rodando uma comida que eu acabei de comer, aí ele me falava pra me escovar o dente e eu chorava, que não queria vomitar, porque senão parecia que eu tava vomitando as tripas. Mas aí acabou, graças a Deus. Só foi 4 vezes, né? 4 dias só que eu vomitei e nunca mais, graças a Deus. Hoje, só às vezes, vomitar não, mas escovar o dente é raro, mas acontece. Na parte da manhã, quando eu escovo o dente, eu sinto a vontade. Aí eu falei, cadê meu marido pra apertar minha barriga pra me vomitar? Então só isso, mas enjoo por qualquer coisa, não mais, vomito não, só pra pasta de dente mesmo. Não sai mais nada da minha boca, graças a Deus, só a palavra de Deus. Então, e dos meus desejos, eu tive alguns, eu não sei se foi por causa das frutas. Depois que eu passei essas 4 semanas sem comer, eu falei, eu vou acabar emagrecendo e agora? E aí eu comecei a comer fruta. Aí eu também tava abaixo do peso também, porque eu tava comendo fruta. Eu não conseguia comer arroz e feijão. Pra mim, a carne vermelha era ruim, sabe? Sentimento ruim. Então eu não queria comer nem carne nem arroz e feijão. Só que eu falei assim, eu senti uma vontade, eu só ia comer arroz e feijão se tivesse banana. Eu não sei se é um desejo. Foi com 3 semanas. E não tem como, sabe, ter desejo no começo. Não sei, vai de pessoa pra pessoa. Aí eu falei, comecei a pensar, eu acho que é desejo, porque eu só comia comida se eu fosse com banana. Aí meu esposo contava as moedinhas pra ir no mercado comprar 3 bananas só. E aí acabava a banana, eu falei, não vou comer. E ficava às vezes 3 dias sem comer quase, eu não comia nada, era só água mesmo. E aí eu tava emagrecendo muito. E aí eu falei, não, tem que ter banana. Aí ia na casa da mãe dele, ele dava banana, ia na casa da tia dele, ele dava banana. E aí minha boca só pedia banana, salivava assim, pingando de verdade, assim, ó, por banana. Aí depois sumiu, com vontade de banana, e eu queria abacaxi. E eu olhava, a mãe dele trouxe um abacaxi da escola, né, que ela trabalha numa escola, e eu babando aquele abacaxi, sendo que ela era bem pequenininha, que ela ia fazer suco. Ela falou assim, eu vou dar um pedacinho pra Estela. E eu babando aquele abacaxi.
E aí só a vontade de banana que sumiu. E aí era só abacaxi, só abacaxi, só abacaxi. E a vontade era só abacaxi. De noite tava comendo muito abacaxi. Só faltava colocar abacaxi na comida. Sumiu. Sumiu a vontade de comer banana, abacaxi ou fruta. Hoje, se eu comer uma fruta, é porque meio que eu tô comendo forçado. Porque meu esposo pediu pra mim comer fruta e eu tenho que comer fruta porque eu tô grávida, né? Já sabe. Aí sumiu essas vontades de comer fruta. Hoje, com 19 semanas, que eu comecei a comer. Segura a boca. Aí, hoje eu tô comendo muito, até demais. Eu como aqui, não dá uns minutinhos, já quero de novo, quero de novo, quero de novo, quero de novo. Aí começou a aumentar meu peso. Aí a médica falou pra me maneirar. Gente, eu não engordei, gente. A única coisa é a minha barriga que tá pesando, porque meus vasos ainda continuam finos. Só minha cara deu uma engordada. E hoje, ó, tá seca a minha boca, assim, eu acabei comendo 2 pão. Ontem eu comi 4. Não é que eu comi pão, eu comi comida. Comida, quando eu vou comer comida, eu como 2 pratão cheios, eu não repetia. Gente, eu não sinto caindo no meu estômago, eu não sei pra onde tá indo. Aí o meu esposo tá indo pro bebê, gente, não vai direto pro bebê. Tipo, você não sente saciado, assim, e tinha dias que tava tão cheia a minha barriga de comer, que eu tava sentada, eu pedi pro meu esposo me levantar. Eu nem tinha barriga direita. Eu tava muito cheia, mas minha boca ainda salivava pra comer e eu tava quase vomitando pra querer comer. Sabe quando você come demais e quer colocar pra fora? Eu tava entupida, eu já nem conseguia. Sabe quando você come bastante, tá saciado e não consegue respirar? Aí eu já não conseguia respirar. Aí a mãe do Julián, minha esposa, minha sogra, e ele falou, toma cuidado. E eu falei, mas eu tô cheia, mas eu quero comer. Aí eu ia lá, chupava uma laranja pra não explodir, não tem como pra uma pessoa explodir, né? Mas dá falta de ar. Eu tinha que me levantar de tanto que eu comi. E eu acho que foi isso, gente. Sobre minha gravidez. Se faltou alguma coisa, eu faço no próximo vídeo e com meu esposo também. E agora com 20 semanas, mexe que mexe. Chuta bastante, mexe bastante. Já vi revirando na minha barriga e eu gritando. O que é isso revirando na minha barriga? E a única coisa que eu não consigo ver ainda, por mais que esteja forte, sim, gente. Começou batendo lá embaixo, né? Batendo bem pouquinho, agora já tá subindo um pouquinho. Agora tá bem forte, quase igual um cavalo. Só que eu não consigo ver em cima da pele. Mas eu acho que daqui pra frente sim eu vou conseguir ver em cima da pele. Minha barriga cresceu também. Pra mim saber que eu tô grávida, eu tenho que olhar no espelho. Tô andando que nem um patinho. Achava que era mito você colocar um sapato e não conseguia, é verdade isso. Não consigo colocar um sapato sozinho. Não consigo às vezes colocar uma roupa sozinha, agachar assim pra levantar a roupa. Meus pés inchou, minha cara inchou. E, gente, me pergunte, do que vai ser daqui pra frente? Comer abacaxi, banana, comendo bastante, e agora? O que vai ser daqui pra frente? Comer tijolo? Eu te seguro, porque se for comer tijolo, eu aviso vocês. Aí eu falo pra vocês se eu comer tijolo ou não. Porque tá desse jeito. Aí eu falando dessas etapas pra vocês. Aqui tá bem grande a minha barriga. Bem redondo, bem pontuda. A gente não sabe o que é ainda, mas isso são tudo mito. Barriga redonda da menina, ponto da menina. Isso é tudo mito. Eu falo assim, o que vier é Deus mandar. A gente tem que vir de saúde, né? Importa estar servindo a Deus, tá nos ajudando dentro de casa. E aí, vamos ver o que vai ser daqui pra frente, né? Então, se tiver alguma coisa diferente, eu falo pra vocês. Mas eu tô tendo muito sono também. E muita vontade de comer, né? E aí, vamos ver, né? Eu quero gravar a Montando a Maternidade. Vai ser coisa simples mesmo. Quero mostrar pra vocês tudo que eu puder mostrar. Quando eu não aparecer aqui, gente. Porque tem dias que a gente não quer gravar. Mas aí, eu gosto de gravar, gente. E aí, eu gosto de gravar porque eu gosto, tá, gente? E aí, mas agora eu quero gravar mais, porque agora nós vai mexer com maternidade, vai mexer com bebê, então a gente tem que gravar tudo, né? Eu sei que vocês gostam disso. E vamos com a gente. E se inscreva no meu canal, e eu vou continuar postando mesmo assim,
se estiver escrevendo, se estiver continuando comentando, se não estiver comentando, se não se inscreve também, eu vou continuar gravando. Um dia eu chego lá, né? Porque às vezes as pessoas não querem ver você crescendo, mudando sua vida, né? Mas quando você muda de vida, eles são as primeiras pessoas que querem estar do seu lado. Porque quando a gente pedia para nos ajudar a compartilhar, ninguém queria. Mas depois que você começa a conquistar algo na vida, todo mundo começa a colar em você. Aí vai ser seu amigo mesmo. E aí, gente, deixa nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, se vocês estão gostando do que eu tô postando. Tem pessoas que estão aqui desde o começo do primeiro vídeo e estão vendo essa etapa, então continue se inscrevendo para poder ver a nova etapa. Daqui a pouco nós vamos estar velhinha aqui gravando e as mesmas pessoas que estão se inscrevendo no nosso canal desde o começo tá aqui. Então, fique com Deus, povo abençoado de Deus, e até mais. Tchau!